Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas pela Goiás é Mais TV, que vai ao ar todo sábado às 18 horas. É muito bom ter você como ouvinte, como telespectador que participa do nosso programa. Nesse momento eu gostaria de falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Todo programa tem que ter os patrocinadores, não é? E os nossos patrocinadores, bondosamente, eles têm investido no programa Boas Novas. Eu gostaria que você pudesse também procurar os nossos patrocinadores. Ao consumir um sanduíche, procure Medmex. Precisando de um restaurante, precisando de um buffet, fale com a Cida no Duartes Restaurante. Precisando de um seguro residencial, seguro de vida, seguro de automóvel, procure a AQS Seguros. E precisando também daquela compra na comodidade da sua casa, compre pela EasyBox, onde você tem um supermercado à sua disposição ao toque do celular. Muito obrigado aos nossos queridos patrocinadores. Eu quero nesta hora ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 31 em diante, quando Jesus Cristo falando acerca da sua morte e da sua ressurreição. Diz assim a palavra de Deus: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Palavra do Senhor para nossa edificação nesta noite. Palavra do Senhor para nossa edificação nesta hora, neste momento. Eu quero fazer essa oração. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta hora, Deus, por essa oportunidade de nós ministrarmos a palavra do Senhor, de nós estarmos aqui, ó Deus, no programa Boas Novas, em mais um momento e mais um sábado. Deus, a minha oração que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, ó Deus, que o Senhor nos sustente, e cada alma preciosa, Deus, que está vendo, assistindo e ouvindo o nosso programa Boas Novas, que o Espírito Santo, Senhor, ministre à mente e ao coração, para que essa palavra de Deus produza em cada coração, em cada alma, a gozo, bênção, alegria e esperança em dias melhores. Assim oro, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você tivesse noção e consciência, pudesse antever, ou tivesse a capacidade de olhar lá na frente e ver quais os sofrimentos que você iria passar, as suas enfermidades, ou as suas dores, as suas perdas, as suas decepções. Eu tenho certeza, se nós tivéssemos essa consciência futura ou visão acerca dessas circunstâncias, possivelmente nós iremos, em muitos momentos, nós iríamos nos abater, nós iríamos nos entristecer, sabendo então que à frente nós passaremos por circunstâncias terríveis, por circunstâncias difíceis. Quando nós falamos do ministério de Jesus Cristo, como nós ministramos no último programa Boas Novas, acerca do Filho do Homem, Jesus Cristo então tinha consciência de quem ele era, e tendo consciência de si mesmo, consciência de quem ele era, ele sabia que deveria passar ou iria passar por todas aquelas dores, lutas, circunstâncias que iria até a cruz, morrer
e ressuscitar, mas claramente ele demonstra ser o Filho do homem, o Filho de Deus, o ungido, o Messias, o Cristo que viria para nos resgatar dos nossos pecados. Depois daquele acontecimento em que Jesus Cristo pergunta o que diz a multidão, o que diz as pessoas, o que diz vocês, quem é o Filho do homem? E Pedro então respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois desta confissão de Pedro, Jesus Cristo continua dialogando com seus discípulos, falando agora especificamente acerca da sua morte e da sua ressurreição. Eu quero compartilhar com vocês, nesta oportunidade, o tema é necessário que Cristo sofra. Em primeiro lugar, é necessário que Cristo sofra. Nós compreendemos, à luz das Escrituras, do versículo 31, o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que o Filho do Homem seja rejeitado pelas autoridades judaicas, no verso 31. Então Jesus começou ele a ensinar-lhes que era necessário, ou seja, era para esse motivo, por essa razão, Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus então começou a ensinar-lhes. A primeira expressão que aparece, que o Filho do Homem deve ou é necessário que o Filho do Homem sofra, isso claramente toma compreensão textual, à luz das Escrituras, evidentemente, de que Jesus Cristo não tinha uma outra situação ou circunstância que não fosse a ir até a cruz, porque isso estava predito nas Escrituras desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando a Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Isaías 53, 3 a 5, que é o texto glorioso acerca do servo sofredor, diz assim a palavra de Deus: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é claramente, amados, demonstrado nas Escrituras que Jesus Cristo ele deveria passar por essa situação. E olhando para o Getsemane, na oração que Jesus Cristo faz ali, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus está dizendo: mas se não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade, porque foi para esse fim, para esse momento foi que eu vim. Então, esta era a compreensão e entendimento de Jesus. E Jesus Cristo, diz as Escrituras aqui, rejeitado pelos sacerdotes, pelos escribas e por todo o sinédrio, conforme é registrado ainda no verso 31, rejeitado pelos anciãos, sacerdotes e escribas. Esta era toda a nata judaica, que representava ali tanto o aspecto religioso, como também a aplicação das leis em relação às atitudes, posturas e comportamento do povo judaico. Então, nesse aspecto, a Bíblia diz que ser rejeitado significa desaprovado, porque Jesus Cristo, ele não satisfazia os entendimentos messiânicos preconcebidos pelos líderes judaicos. Ou seja, Jesus Cristo não se encaixava na expectativa deles. Não se encaixa na expectativa porque a ideia, o ideal que eles tinham, o ideário que estava na mente deles é que viria o descendente de Davi, que se assentaria no trono, de forma que ele iria reinar soberano, iria expulsar os inimigos e dar uma proeminência ao povo de Israel, dar uma proeminência a Israel como nação.
Mas Jesus Cristo, então, ele vem como rei, mas nasce uma manjedoura. Jesus Cristo, ele adentra e entra em Jerusalém, não montado em um cavalo branco, mas Jesus entra montado em um jumentinho, uma cria de jumenta. Então, assim, queridos, esse pensamento em que Jesus Cristo diz, amar o próximo, amar o inimigo, orar por aqueles que perseguem, não estava dentro do propósito da compreensão dos líderes judaicos. Por isso, eles rejeitavam Jesus. Em segundo lugar, é necessário que Cristo sofra. Jesus coloca para o seu discípulo, no versículo 32, seja morto e ressuscite. O que é interessante nós lembrarmos no versículo 32, olha só agora a expressão, e isto ele expunha claramente. Jesus Cristo, ele estava então iniciando o diálogo com os seus discípulos, falando acerca das suas lutas, da sua morte e do seu sofrimento. Mas os discípulos não compreendiam isto. Os discípulos não tinham esse entendimento de que era necessário que o Filho do Homem padecesse e sofresse todas essas coisas. Mas era necessário sim, para que nós fôssemos resgatados dos nossos pecados, era necessário que houvesse um sacrifício. E no Velho Testamento, o sacrifício era o cordeiro. Agora Jesus Cristo, ele é o cordeiro. Havia o sacerdote. Jesus Cristo agora também, ele é o sumo sacerdote que apresenta expiação, apresenta a si mesmo. Ao mesmo tempo, ele é o cordeiro e ele também é o sacerdote. Mas os discípulos então não compreendem. Pedro chama Jesus Cristo em particular. É claramente, querido, isso dá uma ideia, demonstração da afeição, do cuidado, da preocupação de Pedro com Jesus Cristo, mas era preocupação sem entendimento. E nesse sentido, Pedro estava sendo usado por Satanás. Mas Jesus Cristo repreende as palavras de Pedro. E Pedro é o mesmo que fizera a confissão logo atrás no texto anterior. Ele havia feito esta confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas é ele agora que leva uma repreensão de Jesus. Ele não havia compreendido a missão de Jesus, não havia compreendido, bem como os discípulos de Jesus, não haviam compreendido a missão de Jesus Cristo. Então Jesus, ele faz esta afirmação a Pedro, exortando a Pedro, porque Pedro agora foi usada por Satanás. Não está aqui, queridos, uma possessão demoníaca de Pedro, mas Jesus Cristo viu na ação de Pedro, nas palavras de Pedro, viu uma ação de Satanás, uma ação maligna, e Jesus Cristo então fala a Pedro, mas repreende Satanás, porque de fato Jesus Cristo tinha consciência da sua missão, de que era necessário para resgatar o pecador dos seus pecados, libertar das garras de Satanás e ter um povo santo para Deus. Era necessário que ele morresse numa cruz, mas também ele iria ressuscitar. Eu quero terminar o nosso programa Boas Novas de hoje fazendo para você duas perguntas importantes. Eu creio que esta pergunta, ou essas duas perguntas, elas são importantes para a sua compreensão acerca de Jesus Cristo e da sua missão. Primeira pergunta: assim como as autoridades judaicas, você rejeita Jesus? Qual é a sua compreensão de Jesus? Qual é o pensamento, qual a ideia que você tem acerca de Jesus Cristo? Como que você vê a obra de Jesus? Talvez você, ao assistir os filmes, especialmente o filme do Mel Gibson, né, que é o mais impactante, talvez você possa ter ali, num momento ou outro, contrariedade com os judeus, contrariedade com os sacerdotes, achando que eles são traidores de Jesus, foram maus com Jesus. Mas e você? Quantas vezes você rejeita o amor de Jesus ao abandonar o pobre, a não abraçar, a não cuidar do desvalido? Quantas vezes você rejeita o amor de Jesus? Quantas vezes você odeia o seu irmão, odeia as pessoas, não quer o bem das pessoas, não quer ajudar as pessoas, mas
Em dias de Semana Santa ou Sexta-feira da Paixão, você sente, você chora, mas no seu coração, de fato e de verdade, será que você rejeita Jesus? Ou as suas atitudes comprovam que você ama Jesus e que você anda com Jesus? A segunda pergunta que eu quero deixar para você para reflexão, ao terminarmos o nosso programa, é esta: assim como Pedro, você acha a cruz desnecessária? Queridos, não existe glória sem cruz. Não existe redenção sem cruz. Não existe vida eterna sem cruz. Não existe alegria em Jesus Cristo sem cruz. Não existe perdão de pecados sem passar pela cruz. Não existe céu sem passar pela cruz. Então eu desafio você, no nome de Jesus, a olhar para o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz e compungir o seu coração, dobrar os seus joelhos diante da glória excelsa de Jesus, pedir perdão dos seus pecados e receber de Jesus Cristo um abraço, receber de Jesus Cristo o seu amor, receber de Jesus Cristo a sua misericórdia, receber de Jesus Cristo o seu cuidado, receber de Jesus Cristo a sua direção e, por fim, receber de Jesus Cristo um grande abraço das moradas celestes, quando você partir desta vida para outra. Porque a sua vida não se resume apenas a esta vida. E a própria palavra de Deus diz: se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu digo você nessa hora, em nome de Jesus, os sofrimentos, as dores, as aflições fazem parte da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Jesus Cristo venceu todas as lutas. Jesus venceu todos os sofrimentos, Jesus venceu toda a morte, Jesus venceu todas as aflições, para que você um dia pudesse ter glória em sua vida, e vida eterna, e vida em abundância. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. São boas novas para o seu coração. Aquete a sua alma em meio à dor, à luta e ao sofrimento. Aquete a sua alma, aquete o seu coração. Jesus Cristo sabe de todas as suas dores, Jesus sabe de todas as suas lutas, Jesus sabe de todos os seus sofrimentos. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta hora, ó Deus, eu quero agradecer por mais esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, de termos hoje o programa Boas Novas. Que o Senhor Deus abençoe a cada alma, a cada vida, a cada pessoa, Deus, que tem assistido o nosso programa. Que elas sejam abençoadas pelo Senhor, curadas pelo Senhor, saradas pelo Senhor, levantadas pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, com esperança, ó Deus, mesmo em dores, lutas e sofrimentos, ó Pai, que elas possam compreender, possam saber que o Senhor as ama em Jesus Cristo, que o Senhor as abraça em Jesus e que o Senhor nos dá a vitória no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção e por você assistir o nosso programa, o programa Boas Novas. Eu quero convidar você para que todo sábado, pela Goiás é Mais TV, às 18 horas, você então possa curtir, comentar, compartilhar e se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você receba então, todo sábado, ali a notificação do nosso programa. E também quero convidar você pela Goiás é Mais TV para nos assistir também pela Goiás é Mais TV no domingo às 18 horas, direto do espaço Boas Novas, o nosso culto, o culto Boas Novas. Eu espero vocês, Deus abençoe, até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.